Hospital São Donato, 70 anos de história. Nós inauguramos já, né, um programa aí que é Gestão e Saúde com Júlio César De Luca, administrador do Hospital São Donato, que tem uma trajetória aí de quase 30 anos no hospital. Olha só que trajetória, né? Um grande administrador que está aqui comigo na mesa, estreando o podcast, porque esse programa tem tiragem de fotos, podcast, olha só, porque o nosso administrador sempre pensando em chegar em você, familiar, nosso paciente, que utiliza o nosso Hospital São Donato. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, as pessoas que nos escutam e nos ouvem nesse momento. Júlio, fala um pouquinho pra gente qual a sensação, o sentimento de agora ter, né, um programa exclusivo teu, o podcast, né? A gente já startou aí no decorrer da semana aí também, né, a Algoritmo contando um pouquinho da história do hospital, dos equipamentos, do Centro de Imagem, Diagnóstico Zefiro Giassi. Fala um pouquinho pra gente, gestão e saúde. Então, esse podcast vai nos proporcionar uma linha direta com o cidadão, com o usuário do Hospital São Donato, com aquela pessoa que colabora com o Hospital São Donato. Então, a gente vai ter uma linha direta, é muito importante, né? E as pessoas saberem um pouquinho do dia a dia do Hospital São Donato. Administrar uma instituição de saúde é totalmente diferente de administrar uma outra empresa, né? Nós fizemos saúde 24 horas por dia, 365 dias por ano, né? Final do ano, as pessoas vão comemorar o Natal, a virada do ano, e o Hospital São Donato, ou qualquer instituição de saúde, ela tem que estar com as suas portas abertas para um imprevisto que venha acontecer com um familiar nosso, né? Então o hospital está à disposição dessas pessoas. Então é uma instituição diferente, é uma empresa diferente, né? Quando o Valdemar Casagrande, o popularzinho, ele veio para o hospital e ele começou a entender, né, o quanto diferente era o hospital da sua gráfica, né? Então ele sempre dizia, minha gráfica às 6 horas da tarde eu fecho, encerro a atividade dela, as máquinas, todo mundo vai embora. Aqui no hospital não acontece isso. Ele vira 24 horas por dia funcionando 365 dias por ano. Então é uma coisa bem diferente. E sempre costuma falar, né, Júlio, que assim, a tua sala não tem tramela? Perfeito, a minha sala não tem tramela, por quê? Porque às vezes as pessoas querem chegar até mim para falar comigo, até um colaborador do hospital, né, quer chegar até mim e falar comigo e eu não tenho realmente esse jargão que eu uso mesmo, que a minha porta não tem tramela, porque eu atendo a todos a qualquer hora que eu esteja no hospital. Qualquer representante, fornecedor, um profissional médico, um colaborador do hospital que é meu colega de trabalho, né? Então eu não posso faltar com respeito com ele, né? E com qualquer pessoa que nos procura. Então eu estando no hospital, eu estou à disposição sempre de todos. E a gente sempre troca uma ideia que o trabalho do administrador, ele vai além, né? Porque o hospital, pelo fato de rodar 24 horas, né, Júlio? Muitas vezes na madrugada tu tá no telefone resolvendo alguma coisa, né? Então, ser um administrador de uma instituição de saúde é administrar problema, né? Administrar vaidades, nossos profissionais médicos, nossos colaboradores, porque são pessoas envolvidas. Cabeças pensando diferente, né? Totalmente diferente. E que bom que seja assim, né? Que bom que um goste do vermelho e o outro goste do azul. E nós não somos máquinas. Então a gente tem sentimento, a gente ri, a gente chora, né? E as pessoas que a gente atende, elas procuram o hospital porque elas têm um tipo de problema, né? Ninguém vai no hospital para tomar um cafezinho. Claro que não. Então elas procuram o hospital porque elas têm um problema e esperam que esse problema seja resolvido no hospital, né? E muitas vezes o hospital é incapaz de resolvê-lo naquele momento, ou é um problema que é de difícil solução, né? O hospital ele é uma empresa e tenta resolver o problema das pessoas que nos procuram, mas o nosso profissional médico, o hospital, a gente não faz milagre, né? A gente atende da melhor maneira possível
Eu peço para os meus colaboradores o maior respeito pelas pessoas que nos procuram, sempre uso para eles dar um atendimento para as pessoas que nos procuram, como se fosse dar para um familiar seu, para a sua mãe ou para o seu filho, né? Porque as pessoas que procuram o Hospital São Donato, então chega um cidadão no hospital e ele tem uma prioridade, né? Ou ele está com um problema com a mãe, com o filho, ele tem uma prioridade, ele quer um atendimento, ele quer o atendimento mais rápido possível. E o outro cidadão que chegou junto com ele, né, acha que o atendimento dele deve ser na frente porque ele tem maior prioridade. Então, cada um tem a sua prioridade, né? Então, muitas vezes dá esses conflitos no hospital, no pronto-socorro, principalmente, que é um calcanhar de Aquiles do hospital, mas a gente hoje, no nosso pronto-socorro, as pessoas ainda reclamam, às vezes, de algum atraso nos atendimentos, mas a gente hoje, na nossa média geral, nós estamos muito bem num ranking que existe de tempo de atendimento. Hoje o nosso atendimento é muito mais rápido que um atendimento no hospital da Unimed. Sim, e até ontem nós comentamos, nós tivemos aqui o Dr. Marcelo Vinhas e o Dr. Paulo, né, do Pronto Socorro, aqui gravando um podcast também, e eles falaram bem dessa questão do pronto atendimento ali, porque quando o nosso enfermeiro recebe o nosso paciente para estar fazendo a triagem lá, colocar lá a fitinha, o verde ou as outras cores, né, existe um sistema a nível nacional que ele coloca ali a pressão, o peso e tal. É um sistema, apesar de ainda ter o olho humano, né? Mas é um sistema. Então, passou pelo profissional, que é um enfermeiro com nível superior, a gente sempre fala, né? Dentro disso, vai receber ali a classificação. Isso, essa classificação de risco do pronto-socorro, onde vai as pulseirinhas, né? Vermelha, verde, amarela, azul, várias cores, e cada cor determina uma urgência e um tempo de espera para o atendimento, né? A vermelha, o atendimento é imediato, mas isso é protocolo, não é do Hospital da Içara, é protocolo do Ministério da Saúde, é um protocolo mundial isso, né? E às vezes as pessoas não entendem, né? Então ali cada pulseira dessa, para te receber essa pulseira, a enfermeira que faz essa triagem, ela faz um check-up, um mini check-up, né, nessa pessoa que é o atendimento, né? Pressão, vários itens que ela segue, então tem um parâmetro para ela tomar e determinar qual a pulseira que vai ser usada. Mas sabes que o Dr. Paulo ontem falou algo bem importante, né? Uma informação de grande importância, que muitas vezes recebeu a fita verde ali na classificação, mas porém o olhar da enfermeira diz assim, não, mas tá diferente, a situação tá diferente. Ela vai lá no médico e diz assim, doutor, tal paciente recebeu a classificação verde, mas no meu olhar não tá legal. O médico prioriza. Perfeito, né? Perfeito. Então, esse olhar humano, né, Júlio, que a gente busca muito na nossa grande família, né? Claro. De humanizar os processos. Isso, a gente tem que ter respeito e eu peço atender com maior humanidade assim as pessoas, né? Que nos procuram, e o olhar da enfermeira nesse momento é extremamente importante, da pessoa que faz a triagem, né? E levar realmente essa informação para o profissional médico, né? E a pessoa que trabalha ali, ela tem que ter essa sensibilidade no tato com a pessoa que ela está fazendo a entrevista, né? Uhum. E sabes que ontem a gente até levantou também algo bem importante, né? Que até o Dr. Marcelo disse assim, Fernanda, a gente não diz assim lá para os nossos médicos do pronto-socorro, são tantas tomografias que podem ser feitas, nós não colocamos o limitador. Se o médico, o nosso profissional médico, ele entende que ele tem que pedir uma tomo, se ele tem que pedir um exame de laboratório, ele vai pedir. Então, isso é um dado bastante importante, foi bom tu citar isso, né? No hospital privado, né, para te conseguir um exame de alto custo, né, esse exame não passa só pela necessidade que o médico do pronto-socorro que fez o primeiro atendimento acha que precisa de uma tomografia, né? Ele vai passar por uma triagem de uns profissional médico para saber se vai autorizar ou não aquele exame de alto custo. Isso no Hospital São Donato não existe. Esse é o Sistema Único de Saúde, um sistema bacana e que eu sou assim, fã número 1, né, do Sistema Único de Saúde.
Então, ali no hospital, a gente não corta essa iniciativa do profissional médico que está no pronto-socorro. Se ele vê a necessidade de um cidadão que nos procura, de fazer um exame de tomografia, de fazer um exame de ressonância magnética, de fazer um exame de endoscopia, uma ultrassonografia, né, um exame de laboratório, ele vai fazer. Esse médico, ele que vai determinar. Afinal de contas, ele é o profissional que está em contato direto com o paciente. Ele que está tendo a sensibilidade de ver no paciente a necessidade ou não de fazê-lo, né? Quando não muito, ele solicita uma segunda opinião. Às vezes do diretor técnico do hospital, às vezes do nosso coordenador do pronto-socorro, Dr. Paulo, né? Um médico muito mais bagagem, muito mais experiente, né? Porque os médicos do pronto-socorro, a gente tem uma certa rotatividade das pessoas. Por que isso? Porque ele se formou em medicina e ele quer pegar a mão, que a gente diz, uma certa experiência, então ele também precisa ganhar o dinheirinho. Até porque não é barato uma faculdade de medicina. Até porque a faculdade de medicina é bem cara, né? Então, ele vem trabalhar no hospital, e é onde que ele entra no pronto-socorro. E depois um ano depois, 6 meses depois, ele sai para fazer uma residência, né? Para fazer uma especialização, tá? Então, isso é bem normal. Mas a gente sempre procura ter um médico com mais experiência, com menos experiência, né? E a gente, do tamanho do nosso hospital, nós temos 2 médicos de plantão 24 horas. Isso é muito importante. Mas isso tem um custo bastante elevado para a instituição, né? E depois as pessoas que não sabem como funciona um pronto-socorro, o médico que trabalha no pronto-socorro do Hospital São Donato, ele tem uma retaguarda. Qual é essa retaguarda? Ele sabe que se ele precisar de um ortopedista, ele tem um ortopedista. Ele sabe que se ele precisar de um cirurgião geral, ele tem um cirurgião geral. Ele sabe que se ele precisar de um urologista, ele tem um urologista. Ele sabe que se ele precisar de um anestesista, ele tem um anestesista. Então, são todas essas especialidades que o hospital tem na retaguarda, né, para dar o suporte para o médico do pronto-socorro. Então, aquele médico que está no pronto-socorro, ele sabe e tem a garantia que se ele receber um acidentado, e esse acidentado chegou com o braço quebrado, uma perna quebrada, um acidente de moto, um carro, ele só liga para o ortopedista imediatamente é deslocado onde ele esteja e ele vem fazer o atendimento. A gente tem todos esses serviços 24 horas por dia no hospital. É em sistema de sobreaviso. Às vezes, durante o dia, é presencial, como é o caso dos anestesistas, como é o caso dos ortopedistas. Todos os dias eles estão direto no hospital, fazendo cirurgia, ou fazendo as consultas e os retornos de consulta, né? Porque as pessoas, às vezes, têm algumas especialidades que as pessoas brincam, e a ortopedia é uma, né? Às vezes a pessoa tem um problema de ortopedia e a gente brinca porque ela casa com o ortopedista, porque ela fica nesse tratamento durante 1 ano, 2 anos, né? Faz uma cirurgia e volta e retorna, bota um ferro, tira um ferro e refaz a cirurgia. Então, ortopedia é um casamento. É um casamento. Então tem essas especificações assim né? No hospital. Quando a gente traz a questão de especialidades, né, muitas pessoas às vezes elas não entendem que assim, quando a gente fala em sobreaviso, ele não está lá na instituição, né, Júlio? Claro. Ele não gente tem o sobreaviso, que é quando a gente diz sobreaviso, esse profissional médico pode ser sábado, domingo, à noite, né? Ele está em casa, mas ele está à nossa disposição. A gente tem uma escala de plantão que fica à disposição do hospital. Completar essa escala, tá? Completa, ontem teve essa informação. Exata. Até então, fevereiro. Todos os dias tem, toda hora tem um profissional que está à disposição naquela escala, seja de qualquer especialidade que o hospital tenha à disposição, né? E quando é plantão presencial, que daí é o caso do médico, por exemplo, da maternidade, é presencial, né, que é o obstetra. O pronto-socorro, aí é presencial, porque ele está ali 24 horas por dia tocando direto, né? O médico da UTI é presencial, então é uma escala presencial. Não existe escala, por exemplo, de sobreaviso na UTI. Então é presencial. Né? Então tem algumas especificações, tá? O hospital é uma empresa bem diferente. De tudo. De tudo. De tudo. De tudo.
Vai ficar bem claro, né, o que o nosso administrador falou aqui. Quando a gente fala na questão dos especialistas, entrou pela nossa porta de emergência, né? Enfim, um acidente, torceu o joelho. Vamos falar de ortopedista aqui que a gente tá falando, né? Primeiro passa pelo nosso médico do pronto-socorro. Claro. Ele faz a avaliação. Perfeito. Né? Não é chegar lá e dizer assim, eu quero ortopedista, né, Júlio? Sim. Então, primeiro passa pela avaliação do nosso médico do pronto-socorro, ele avaliou, viu a necessidade, ele chama o nosso especialista. Às vezes a pessoa chega no hospital e a pessoa fez teve um acidente e quebrou uma clavícula, um braço, né? E outras vezes ela faz uma fratura exposta, né? Então, onde quebrou o osso, saiu para fora, tal, uma fratura exposta. Aquela coisa feia, aquela coisa feia. O nosso diretor técnico sabe explicar muito melhor do que a gente, e o doutor Paulo, do pronto-socorro, também. Mas mais ou menos como funciona para as pessoas entenderem, né? Às vezes, quando a pessoa quebra um braço, e o médico do pronto-socorro, ele estabiliza o paciente. Ele estabilizou o paciente. Então, o que estabilizou? Às vezes ele faz um gesso, às vezes ele imobiliza, e no dia seguinte essa pessoa vem no ambulatório de especialidade do hospital e vai fazer o contato direto com o ortopedista. Não precisa chamar imediatamente o ortopedista, porque aquela pessoa quebrou o braço. Mas quando é uma fratura exposta, né? O médico do socorro chama imediatamente então o sobreaviso da ortopedia, já chama, a ortopedia vem, vai ter que fazer uma cirurgia, já chama o anestesista, encaminha o paciente para o centro cirúrgico e vão fazer o procedimento. Mas muitas vezes pode ficar de um dia para o outro. E as pessoas às vezes chegam no hospital e não entendem assim. Ou até que ontem os médicos relataram pra gente que quando é algo, né, Júlio, que de repente aí já é crônico e tal, tá com dor, vai pro nosso pronto-socorro, a gente vai medicar, mas é algo que tem que ter um tratamento contínuo. Então volta para a unidade de saúde. Sim. Mas porém o nosso médico do pronto-socorro pediu alguns exames. Sim. A pessoa pega o resultado do exame e depois quer trazer novamente no pronto atendimento. Exato. Então tem essas situações, né? E as pessoas às vezes assim, ó, deixa eu explicar um pouquinho. Elas vêm no pronto-socorro do hospital e por que elas procuram o pronto-socorro do hospital? Porque às vezes a pessoa está lá na Boa Vista, lá na Esplanada, e ela pensa o seguinte: se eu for agora no posto de saúde do município e o médico solicitar um exame de raio-x, não vai ter. Às vezes ela diz, não, se o médico, eu vou no posto de saúde, o médico vai precisar de um exame de laboratório, não vai ter. Precisar, de repente, ele vai dizer assim, você tem que encaminhar para um outro tipo de exame. Então, essa pessoa pensa como? Eu vou no hospital. Que tem tudo. Que tem tudo. Então, é diferente. É muito diferente, né? E a gente, às vezes, tem que entender essas coisas do cidadão. Porque ela está fazendo o que nesse momento? Ela está se protegendo, né? Ela está protegendo um ente querido da família. Ele diz, eu vou no hospital, posso demorar um pouquinho às vezes para ser atendido no hospital, né? Mas eu vou ter todo o atendimento que de repente que o médico vai imaginar que eu preciso e ele vai pedir, não é mesmo? Então essas coisas acontecem, mas esses casos eletivos, né, principalmente, eles têm que realmente passar para o saúde da família, no postinho da sua comunidade, né? Então, daí lá, quando o médico tem que caminhar para o hospital, tem que fazer o exame mais apurado, né? A Secretaria Municipal de Saúde dá um encaminhamento, aí essa pessoa vai para o hospital com autorização da Secretaria Municipal de Saúde e vai fazer os exames que venha a necessitar e venha pedir para fazer. Agora a gente falou bastante aí já de pronto-socorro, né? Como funciona, como que não funciona. Teremos novidades aí. Daqui a pouco a gente vai estar conversando com o administrador. Júlio, vamos falar um pouquinho das principais conquistas de 2024. O ano já está se encerrando. Quais foram? Então, 2024 foi um ano bastante difícil para o Hospital São Donato, né? Mas, em contrapartida, a gente inaugurou uma obra fantástica, entregou um serviço para a comunidade e para a região fantástico. Eu convido a qualquer pessoa do nosso entorno, do nosso município, né, a visitar
tudo aquilo que a gente tem para oferecer para a comunidade, até para as pessoas conhecerem o que ela tem à sua disposição, né? E lá vem. Então isso realmente foi a maior conquista, eu acho que em 2024, a realização desse sonho que a gente colocou lá há 4 anos atrás, queria torná-lo realidade e a gente conseguiu, né, finalizá-lo. Tem algumas coisinhas ainda que a gente tem que colocar em prática, mas no restante foi um ano, acho, bastante legal, com dificuldade, mas a gente vai fechar o ano aí com algumas dificuldades, mas vamos sobreviver. A dificuldade faz parte, né? Faz parte. Fazer né? saúde no nosso país é bastante difícil, né? Mas é bastante gratificante saber que a gente tem um sistema único de saúde, único no mundo, e que todo mundo tenta nos copiar, né? Há 15, 20 dias atrás, nós tivemos aqui no Hospital São Donato a visita de um grupo de estudantes, de universitários, de doutores do Chile, para saber como que funciona o Sistema Único de Saúde no Brasil, né? A maior potência americana, mundial, que é a americana, os Estados Unidos, eles tentam até hoje copiar o Brasil, fazer um sistema único de saúde. E eles não conseguiram, né? Então, eu acho que é o maior programa que o Brasil tem hoje, não é de estrada, é o SUS, é o Sistema Único de Saúde. Não é de educação, não é de nada. O Sistema Único de Saúde, para mim, é o maior programa que existe no nosso país. O cidadão tem que lutar muito por ele, brigar por ele e sempre exigir dos nossos representantes, dos nossos governantes, que aperfeiçoe mais o Sistema Único de Saúde. Ele tem algum problema de gestão? Tem. Tem algum problema de gestão? Tem, né? Mas ele é um sistema muito legal, muito bacana. Júlio, eu vou trazer aqui algo que a gente trouxe até um projeto e o ano que vem nós estaremos novamente, né, Júlio? Que é o Hospital nas Comunidades, né? Com certeza, a partir de fevereiro, nós vamos deixar passar janeiro, mas a partir de fevereiro nós vamos a cada 30 dias, nós vamos estar em cada comunidade do município de Sara, levando conhecimento, levando uma discussão com a comunidade. Abrindo para perguntas. Vamos abrir para perguntas, não temos nenhum tipo de receio, né, de recebermos algumas críticas, isso faz parte, né, e que bom que seja assim. Eu recebo as críticas construtivas com a maior tranquilidade, com a maior naturalidade do mundo, né? Entendeu? Então, eu acho que é um programa bem legal, mas em função da pandemia a gente parou. Mas 2025 a gente vai voltar forte nisto. Então a gente vai trazer aqui, voltamos um pouquinho, que as pessoas se perguntam, né? Mas assim, a gente que faz a ouvidoria do hospital, a gente escuta muito, Júlio, assim, mas eu pago meu IPTU, porque eu vou abrir um tema aqui de dados ou resultados relevantes, né? Eu pago meu IPTU e eu vou lá no pronto-socorro, eu fico 4 horas na fila, né? Vamos falar aí um pouquinho de números. Ontem o Dr. Marcelo Vinhas abriu aqui pra gente a questão do valor da consulta que o SUS nos repassa, né? Que muitas vezes não tem noção as pessoas, né? De quanto custa. O hospital ele faz um caixa, ele guarda dinheiro lá, né, Júlio? Não é bem assim. Hoje, um geral, assim, questão de pronto-socorro, o valor é alto para custear o pronto-socorro? Então, hoje o município de Sara, ele nos repassa um valor de recolhimento do IPTU, conforme uma lei que tem no nosso município. É 50% ou 100%? 50% do IPTU é repassado para o Hospital de Sara para custear o pronto-socorro. Esse valor hoje ele representa aí em torno de 65% do nosso custo do pronto-socorro, né? Hoje o município de Sara repassa mensalmente em torno de R$380 mil mês, durante 12 meses, que é a arrecadação dos 50% do IPTU. Então, às vezes as pessoas perguntam para mim, e é natural que elas perguntem, mas 380 mil para pagar os 2 médicos que tem no pronto-socorro? Não é assim.
aqueles 2 profissionais que estão ali, eles estão dentro desses 380 mil. Mas dentro desses 380 mil, nós temos à nossa disposição um anestesista 24 horas por dia, que custa para o hospital R$80 mil mês. Nós temos à nossa disposição um urologista. Às vezes o terceiro profissional médico, né? 24 horas por dia, urologista. Por quê? Porque se a pessoa chega no hospital, o médico fez um exame lá do pronto-socorro, constatou que essa pessoa tem uma pedra, né? E essa pedra precisa ser retirada, tal, né? Chama o urologista. O urologista está dentro desse custo do pronto-socorro. Por quê? Porque ele está à nossa disposição. Então, ele também custa em torno de R$30 mil mês para o hospital. Ah, não, chegou com a fratura exposta. A retaguarda, um ortopedista. Então, ele também está dentro do nosso custo do pronto-socorro. Já foi o 380. Já ultrapassou muito o 380, né? Ah, é uma apendicite. Ah, então quem é que tem que chamar? Tem que chamar o anestesista, porque vai ter que fazer a cirurgia, e o cirurgião geral, 24 horas por dia, mais 40, 50 mil por mês, que o hospital paga. Beleza? Tudo isso faz parte do custo do pronto-socorro. Mas para as pessoas terem uma noção, o SUS nos paga hoje por um atendimento R$10. É um cafezinho ali no bar do Tigrão. É, um cafezinho, coisinha pouca. É. Se comer um pastel já do Tigrão, já não dá. Já passou o valor. Exatamente. Uma consulta pela outra, que tu chega no pronto-socorro, às vezes precisa de um raio-x, às vezes precisa de um gesso, às vezes precisa de um curativo, medicamento, o médico está ali e tal, ela não custa menos do que R$100. Não custa menos que R$100, né? Então, isso aquilo que tu dá de atendimento ali fora a tua retaguarda que tu tem que ter. Uma média de 200 atendimentos dia. Então vê o custo disso. Então, aquilo que a gente recebe do município de Sara, ele nos custeia em torno de 65% do nosso custo do pronto-socorro. O restante, né, 40 mil a gente recebe das fichinhas que é R$10, né, e o restante o hospital tem que bancar. Que chova canivete. Que chova ou que não chova, o hospital tem que dar o jeito, tem que manter o serviço. Às vezes as pessoas não entendem assim, né? Mas é muito interessante essa lei do IPTU, e o município tem honrado com isso, tranquilo, até porque é uma lei e é muito bacana, e isso realmente ele facilita, né, a gente ter todo esse tipo de serviço à disposição da comunidade. Ficou claro, né? Viu? Ficou bem claro aí para todo mundo que está nos assistindo. Júlio, quando a gente fala em avanços de infraestrutura, tecnologia, qualidade de atendimento, né? A gente sabe ali do Centro de Diagnóstico Zefiro Giassi, né? Vamos desenhar um pouquinho o futuro do nosso hospital? Quais são os planos, né, para o futuro? Eu lembro que há 4 anos atrás, tu me mostrou o terreno onde hoje é a nossa estrutura ali gigante, né? Aqui vai nascer um centro de diagnóstico, era só o terreno. E a gente tem lá nas redes do hospital só o terreno, né? Perfeitamente. Então, assim, hoje, como nasceu isso, o Centro de Diagnóstico Zefiro Giassi, o terreno foi nos doado, isso praticamente há 25 anos atrás, quando o prefeito de Sara era o senhor Arthur Zanoli, infelizmente já nos deixou. E ele sempre dizia que o município estava doando aquele terreno para o hospital, porque ao lado dele tinha a pracinha, que era do município. E que ninguém iria se opor a que um dia a pracinha viesse a ser do hospital. Isso há 25 anos atrás. Visionário. Então ele foi muito visionário, o senhor Arthur Zanoli. E hoje a gente já está projetando em cima da pracinha, que a prefeita de Sara, a Dalvânia, né, mandou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores. Essa praça já foi doada para o hospital, né? E em cima dessa praça a gente está desenhando o futuro do hospital. Tu quer falar? Então a gente vai falar numa outra oportunidade, a hora que isso já estiver no papel. Isso ainda está
tá sendo gestado, né, Júlio? Exato. Isso demanda um certo tempo. A gente ainda está desenhando isso com a arquiteta do hospital, tudo aquilo que vai ter em cima dessa obra, uma obra bastante grande. Não dá spoiler, né? não dá Então a gente não mais vai um pouquinho ainda ele revelar entrega. nada. Pro próximo. Gente, mas de fato é algo grandioso. E, por enquanto, nós estamos usando como estacionamento, né, Júlio? Isso, por Que enquanto a gente está muito. usando como estacionamento e já está bem pequeno, porque o movimento ali é bastante grande. Bastante grande. Júlio, a gente está aí quase que chegando aí na reta final aqui desse bate-papo. O Júlio agora aí com um programa exclusivo, podcast, gestão e saúde. E o Júlio, de fato, quer saber o que você quer nos perguntar, qual a sua dúvida, como que funciona a rotina de um hospital, né? A gente que acompanha ele um pouco mais de perto. Não é fácil ser administrador, né, Júlio? Porque Não. administrar com dinheiro talvez seja fácil, né? Sim, perfeito. É assim, eu sempre tenho dito que a pessoa que administra um hospital, que é uma empresa diferente, ela está capacitada para administrar qualquer tipo de empresa. Não existe empresa que funciona como um hospital. Não existe. E com tão pouco recurso. Né? A gente está toda a vida correndo atrás do trem. Toda a vida. A manta é meia curta, tapa manta, aqui. Tapa de um lado, falta de outro, tapa do outro, falta do outro, né? Mas a gente tem tentado dar a volta com algumas colaborações que a gente tem tido, algumas emendas parlamentares, né? E que nos tem ajudado bastante, convêniozinho com o município da Praia do Rincão, convêniozinho com o município de Sara, né? A venda de exames para os municípios ao redor do hospital, que sempre compra um exame de imagem, sempre compra uma endoscopia, uma colonoscopia e tal. Isso, né, o hospital cria uma demanda em volta dele, né? Só para você ter uma ideia, no nosso ambulatório de especialidades, nós atendemos em torno aí de 4.500 pessoas mês, né? Ortopedia, cirurgia geral, clínica médica, urologia. Então, as consultas também, a pré-cirúrgica do nossos anestesistas, então isso dá um volume bastante grande, né, para o hospital. Importante também falar da questão do ambulatório, né, que às vezes o hospital hoje, né, tanto que o Júlio gosta muito dessa interação com a comunidade, que, né, Júlio, tu quis trazer forte a questão da ouvidoria externa, né, que é o número de WhatsApp que tá aqui, para quem quiser perguntar, críticas, elogios, tudo que chega, nós levamos para o nosso administrador, junto com toda a nossa equipe, que são as coordenações, diretor técnico, que é o Dr. Marcelo Vinhas. Então, a gente busca isso, traz para ele e ele toma a ação aí devida, né? Perfeito. Quando é uma pergunta mais técnica, né? Nós temos o nosso diretor técnico, o Dr. Marcelo Vinhas, que responde isso e ele é um cara muito tranquilo e muito especialista mesmo no assunto, né? E quando é uma pergunta de funcionamento do hospital, quem é que ajuda o hospital, como que funciona o hospital, quantos colaboradores do hospital, quanto é que foi de pagamento, isso aí pode se dirigir lá para nós ou fazer qualquer tipo de pergunta, sendo da minha alçada, eu vou responder com a maior tranquilidade do mundo. Ou bate na porta que a porta não tem tramela. A porta não tem tramela. Pode ir lá tomar um cafezinho, porque o hospital não é meu, o hospital é da comunidade. Exatamente. Né? O hospital foi criado há 70 anos pelos nossos avós, pelos nossos tios, pela comunidade de Sara, né? Um deu o terreno, o outro deu a construção, o outro deu a telha, o outro deu a tinta e construíram um hospitalzinho que hoje é o Hospital São Donato. Hospitalzão, hoje é um hospitalzão. Júlio, a gente está chegando ao fim, mas eu gostaria de falar algo contigo importante, né? A gente sabe que a tua trajetória aí tem quase 30 anos, né? O teu retorno agora tem 12, né? Vai ter aniversário em abril, é isso? 12 Perfeitamente. anos. Júlio, a gente sempre usa o termo família, que nós somos uma grande família, até porque o Júlio, apesar de ser o nosso administrador, razão, mas também é muita emoção, né? E quando a gente conversa contigo, é muito olho no olho, sim, sim, não, não, é aquela coisa que não precisa de papel assinado. Com né? certeza. Tu é um homem íntegro de palavra, que cumpre, né? Com tudo que tu diz sim, sim, não, não, ele faz. O que tu Nem sempre a gente pode dizer sim, né? Nem Exatamente. sempre. E às vezes o não, às vezes machuca menos as pessoas do que um sim. Não adianta dizer um sim e não cumprir. Não é mesmo? Então a gente tem que ter uma certa sinceridade com as pessoas, né? E falar a verdade.
Os meus colaboradores no hospital, eles são todos colegas meus de trabalho, né? Claro que cada um respeite a sua hierarquia, não é mesmo? É assim que deve ser. Mas a gente está dentro de uma instituição e trabalhando em prol dela, sempre. Por isso que nós somos uma grande família. Por isso que nós somos uma grande família. E se você puder, venha fazer parte dela. Boa, gostei, hein? Ligadaço. Júlio, vamos falar um pouquinho, né? Estamos encerrando, mas não encerra. Vamos falar um pouquinho de uma surpresa que a gente vai ter em 2025? Podemos. Podemos? O que tu acha? Gente, 2025 será um ano maravilhoso, né? 2024. Como o Júlio falou, hospital, a gente sabe que tem os seus altos e baixos, mas 2025 o Hospital São Donato vem com algo inovador. Algo, né, Júlio? Que partiu de um sonho também, né, Júlio? Sim. É uma coisa que está sendo gestada há bastante tempo, pensada há bastante tempo, mas ela exige uma certa complexidade para a gente colocar isso em prática e tal, mas esperamos que início de 2025 a gente coloque em prática. Que será de grande utilidade para toda a comunidade. E a gente espera que a comunidade aceite de braços abertos. Como está sendo desenhado, tudo com muito carinho, né? Desde cores, logo, né, Júlio? Tudo novo. Tudo novo. Então aguardem, tá? Só um pedacinho aí, só um spoiler bem pequenininho aí, já tá aguçando aí a curiosidade. Júlio, te agradeço aí pela tua presença, né, no teu programa, né? Eu estarei aí em mais um ou dois, depois o Júlio. Quem é o próximo convidado, Júlio? Vamos falar ou vamos deixar aí o suspense? Não, vamos deixar para aguçar a curiosidade do pessoal. Exatamente. Esse programa, Júlio César De Luca, administrador do Hospital São Donato, ele terá aqui pessoas aí que fazem parte da nossa família, parceiros do Hospital São Donato, mas você tem uma dúvida, quer saber como é que funciona. Quanto que custa hoje para manter a alimentação de um hospital? Manda para cá que o nosso administrador vai estar respondendo, tá? Tem uma dúvida, quer saber, mas eu vou lá, fico 5 horas na fila, por quê? Né? Vai responder também, né, Júlio? Com certeza. E assim, eu quero fazer discutir aqui com pessoas, assim, já que a gente vai ter esse canal direto, né? E as pessoas, Fernando, elas podem se inscreverem de repente e participar desse podcast com a gente, ao vivo e direto, não é mesmo? Olha só, isso que é administrador, hein? Não teme a nada. Claro que não. É isso aí. Você que está nos assistindo, a gente vai abrir aí, de repente, uma caixinha de perguntas aí, ou de repente, quer estar participando aqui desse programa aqui, conversando diretamente com o administrador. Perfeito, pode vir aqui. Pode vir aqui. Exato. Já traz o bolinho, tomamos um cafezinho. Estamos tudo junto. Júlio, câmera é tua, se quiser fazer um agradecimento, fica à vontade. Quiser mandar um abração para nossa família que está lá. Então, eu quero mandar um grande abraço para as pessoas que fazem parte da família São Donato, né? Agradecer a confiança da minha comunidade nesses 12 anos, os empresários que colaboram com o Hospital São Donato e das pessoas que confiam no trabalho da gente, né? E se tiver alguma crítica para fazer, realmente não tenham vergonha de fazer e cobrar, não é mesmo? Porque a gente está lá sempre tentando fazer o melhor. Mas, como ser humano, a gente pode, às vezes, errar em algumas coisas, né? Então, a gente, de vez em quando, tem que ter um puxão de orelha mesmo. E eu não me preocupo com isso. É isso aí. Uma perguntinha para fechar. Tu ama o que tu faz? Eu amo demais o que eu faço. E, às vezes, eu acordo 3, 4, 5 horas da manhã e o meu primeiro pensamento é o Hospital São Donato. E o olhinho já brilha, porque ele se emociona, gente. Ele se emociona. De fato, a gente sente o amor que tu tem pelo Hospital São Donato. Eu acho que o Hospital São Donato é uma grande família e como uma família a gente tem que amá-lo. E eu quero também falar em nome de toda a nossa família, porque a Nova Era tá lá nos corredores, lá com todo mundo, que tu é muito amado, muito admirado por todos, né? E a gente quer continuar aí por muitos anos contigo nessa trajetória. No Hospital São Donato, as pessoas podem ir lá conversar com nossos colaboradores e tal. Eu só tenho feito amigos, né, no Hospital São Donato, muitos amigos, e isso é o que deixa a gente assim, satisfeito e realizado, perfeitamente, e realizado, porque qualquer colaborador meu que eu encontro no corredor, a gente brinca, a gente conversa, né, e a gente precisa desse carinho. É verdade, até mesmo porque, Júlio, casado é pai, é avô,
Né, Claro. Júlio? Minhas netas é minha maravilha. Coisa boa. E muitas vezes, né, Júlio? Às vezes tu tem que abdicar um pouquinho de ficar com as netas, com a família. Sim. Em E prol. um dos orgulhos que eu tenho é que meus 2 filhos nasceram no Hospital São Donato. A minha filha é advogada, trabalha na Procuradoria do município de Sara. E o outro filho meu é um cirurgião, é médico, né, se formou na Unesc, fez especialização em cirurgia geral e depois uma especialização em cirurgia do aparelho digestivo e trabalha no Hospital de Sara, para grande orgulho meu, e no Hospital São José e na Clínica Gastro. Então, é um guri também bem bacana, bem bom, bem E top. é até engraçado que chegou um elogio para ele na ouvidoria e eu quero mandar um elogio para aquele médico que me atendeu, que tem um olho bem azul, que é lindo! Olha só! É isso aí mesmo, é isso aí. Então, assim, ele atende muito bem, ele é muito carinhoso com os pacientes, né, e tal, e um grande profissional. Vou mandar um recadinho para ti, vem participar do podcast do Hospital São Donato. Isso, bota eles no compromisso. Vem aqui, Bota eles no participa. compromisso. É isso aí. Então, imagina só que meu filho nasceu, se criou no hospital, hoje está trabalhando no hospital. Isso é um orgulho muito grande para qualquer pai, né? Imagina, e ele já chora, é rapidinho para ele chorar. Júlio, obrigada pela tua presença, tu é uma pessoa que está sempre disponível para esclarecer qualquer dúvida, um grande parceiro, que quer que o hospital de fato, né, cresça cada vez mais. Claro, com E certeza. que beneficie cada vez mais a nossa comunidade e toda a região. Perfeito, essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Isso. E fiquem ligados que daqui a pouco teremos um convidado aí que eu não vou falar, tá, gente? Um abração a todos e até o próximo podcast com Júlio César De Luca, administrador do Hospital São Donato. Valeu!